Este programa é livre para todos os públicos. Um grande abraço para você que está conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Começa mais um programa da Canção Nova, nosso Minha Família é Assim. Que nem falou a mulher para nós nesses dias. Aquele programa seu, Minha Esposa é Assim. Não é assim não. Minha família é assim, né? Todo domingo, 19 horas, estamos aqui, graças a Deus. Obrigado pela audiência, você de todo o Brasil. Estamos muito felizes de estar com você. Mais um programa lindo de hoje. E nesse mês de agosto, quem falou que mês de agosto é só mês de cachorro louco? Não é só mês de cachorro louco, né? É o mês das vocações. Isso muito mesmo. Importante rezarmos pelas vocações, apoiarmos as vocações. E o mês de agosto é dedicado às vocações. Né? Então, por isso que o nosso programa hoje, você vai ver o tema. Qual é o chamado de Deus para você? O meu foi o casamento, e o seu? O meu, eu era para ser hoje um bispo. Não, era não. Estava na filosofia, fazendo filosofia, o meu amigo Padre Marcelo Rossi, estamos juntos. Um abraço, meu querido Padre Marcelo Rossi. Indo para teologia, né? Bem, aí chega ela e me arranca do seminário, mentira, me arranca a minha gente. vocação. Mentira, não pode falar mentira no ar, ao vivo, ainda Arranca a por cima. vocação, Não tchau. pode arrancar. Vocação a gente não arranca, gente. E Mas- você estava só no primeiro ano de filosofia. Então Mas- você não estava caminhando para a teologia. Gente, Gente, do céu, senão vai ficar feio pro meu Depois lado, eu né? vou ter que explicar isso aí direitinho, mas Bem, eu, pelo tempo que eu tenho, só de padre, 40 e poucos anos, eu era para ser Dom Nelson Correia Ai, Júnior. meu Deus. Mas você não fica feliz como eu diácono? estou feliz, tem o meu netinho aí, o Gabriel, O Samuel, Samuel, né? e o Miguel tá E o vindo. Miguel está chegando ali em julho, graças a Deus, né? E graças, eu sou muito bem realizado na minha vocação. E olha bem, Padre Jonas já diria que só é feliz quem realiza a sua vocação. O pior é que essa frase não é do Padre Jonas, mas tudo bem. Mas Essa todo mundo fala frase, que é, todo mundo bem. fala que é. Eu estava, olha só para você pegar a história como na frase. Como Eu é estava que é no a história? retiro vocacional, quando eu tinha 15 anos. E o Padre Guedes falou que ele era 8 irmãos. Tinha um irmão médico, advogado, tinha um irmão que era pedreiro e ele era padre. Aí ele deu exemplo assim: se eu fosse querer ser pedreiro, coitado dos meus fregueses, que eu As fazia casas que eu ia a casa construir. cair tudo. Se eu tivesse casado, coitado da minha mulher, porque a minha vocação é ser padre. E assim meus irmãos também. Então, aí ele disse essa frase: só é feliz quem realiza a sua vocação. Mas foi o Padre Guedes, que é um padre inspirador do Padre Jonas. É, irmão. O Padre Jonas falava assim, queria ter o sorriso do Padre Guedes, né? Querido Padre Guedes, está lá em São Paulo, Liceu Coração de Jesus. Um grande abraço para ele. O nosso convidado de hoje, que está conosco aqui, é Ali, do Piauí. Né? Como é maravilhoso, nosso país é maravilhoso, né, gente? As belezas, as riquezas. É o padre Edilberto Alves da Costa, querido. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, Diácono Nelsinho, obrigado, Márcia. É um prazer poder estar aqui, né? De receber assim, o convite de vocês para estar aqui hoje, para todo o Brasil, né? Para todos os lugares onde a Canção Nova chega como mensagem e falar da vocação matrimonial, a primeira e principal vocação, porque o padre não nasce de uma árvore, né? O padre nasce de uma família, então, para mim é motivo de alegria. Que beleza. Poder falar aqui para todas as famílias do nosso Brasil, para os nossos jovens, sobre a vocação. Ô, padre, uma curiosidade, quando falo do Piauí, eu comi já uma pescada amarela lá, maravilhosa, né, em Teresina. Da sua terra, qual é a comida assim, mais que o senhor lembra, a comida típica que o senhor mais gosta, que a mãe fazia? Olha, na verdade tem um prato típico lá, minha mãe faz muito e eu gosto muito. O famoso arroz de Maria Isabel. Ah, isso é muito bom. Este arroz... Como é que chama a mãe mesmo? A Dona Dália. Dona Dália, eu vou aí, Dona Dália, quero comer esse Maria Isabel. É o arroz é, com... padre? É um arroz com picadozinhos de carne de sol e abóbora. Eita. Fica gostoso, colorido, agrada aos olhos, o paladar. Dona Dália do céu, olha... Tá todo mundo com vontade aqui no estúdio. Eu vou aí um dia. Nós moramos em Palmas, no Tocantins, e lembro do Maria Isabel, quando a nossa comadre Rose fazia para nós, né?
até pagou a luz lá da televisão. Dona Dália, arroz, carne e abóbora. Olha, tipo o que bebe, né? Que faz. Isso! É o que bebe, nossa. Oh, que bom, você conhece. Dona Dália deixou um diácono desejoso aqui, hein? Que delícia. Coisas de mãe, né, padre? Coisas que a gente não esquece. Coisa né, de padre? mãe, A gente não esquece. Padre Só uma Gilberto coisinha, já padre. esteve Um dia aqui? eu fui no restaurante, um dia. Restaurante não, eu tava no aeroporto de viajar, juntei que a comida do aeroporto é muito cara, juntei que eu tinha no bolso para almoçar, coloquei a comida gelada. Eu falei pro rapaz, rapaz, comida gelada. Falei, sou mais do arrozinho da minha mãe, feito na hora, com ovo caipira. Ele falou assim, eu também. Ai, piada. Foi o gerente, mandou desligar para economizar. Falei, olha, vai falar. Coisa feia. Chega e fala, eu gosto muito de comida, não tô falando muito de comida, né? Não, senão a gente vai ficar aqui falando só de comida e Perfeito. hoje o tema é vocação. O padre Gilberto já esteve conosco no outro programa e já falou um pouquinho, mas fala para quem está acompanhando hoje, né? O senhor é natural do Piauí, a sua família, Dona Dália, o seu pai, como é que chama, padre? Raimundo Costa. Ai, seu Costa, o Raimundo, senhor tem abraço, Raimundo. Vários irmãos, né? Isso. Então, as pessoas às vezes quando falam de vocação, primeiro pensa que o padre caiu como um anjinho pronto do céu. Não, tem uma família, por isso meu pai, o seu Raimundo Costa, a Dona Dália, os meus irmãos, o Davi, Gilberto, a Raimunda, a Selma, o João Neto, o Fredson em memória, né, meu irmão mais novo falecido. Tem o Miro, que mora aqui em São Paulo, e tem meus sobrinhos, Você né? sabe o nome de todos os sobrinhos? Não, sei, eu sei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver, não, pai. não em ordem, né? Não. Mas tem o Frenilson, a Tainara, o Matheus da comadre Selma também, tem o Igor, o Keudes, o Lucas, o Alisson e a Ana Júlia. Nossa, Não pai, errei olha. nenhum. Esse tio aí é bom, Pelo hein? amor de Deus, que alguém me ajude aqui se eu errei, para que eu não pague o preço, né? Isso mesmo, essa é a minha família. E foi desse berço familiar que Deus me chamou muito jovem. Eu com meus 14, 15 anos, eu já era envolvido com a vida de igreja, na cidade de Colônia do Gurgueia, também no sul do estado do Piauí, e muito envolvido com a juventude, e lá eu senti o chamado, e fiz o CCV, curso de conscientização vocacional, elaborado pelas irmãs paulinas e as irmãs, então, franciscanas, e tinha outras irmãs lá também, que eu não me recordo bem o nome, e nesse dia, então, nós fizemos, eram muito jovens, e a partir dali, eu fui só esclarecendo meu coração, meus sentimentos. Pai, o nosso pai fundador, Padre Jonas da Bíblia, um santo homem. Santo. Eu posso dizer isso, quantos anos estou com ele? Eu estou com 62 anos. Eu estou com ele há 48 para 49 anos que eu convivo com o Padre Jonas. Hoje não convivo mais tanto perto dele, porque por causa da enfermidade dele, né? Mas ele dizia que ele era um menino na corda bamba. Aquele menino que põe aquela corda e vai andando, né, nas mãos de Deus. Qualquer história do menino da bicicleta, que tem na sua vida também. É verdade. Então, o diácono Nelson, interessante que eu sempre fui um menino no ambiente familiar, que eu era bem diferente dos outros, né? A minha mãe até brincava, eu não sei se por conta também de eu ter sido o único que nasci num hospital, os outros todos nasceram em casa. E minha mãe, às vezes, ali, cansada, com a tentativa ali de me salvar, sei lá, no sentido de dizer, de ter um controle. Eu era um menino de muita energia, então ela às vezes brincava comigo, menino, eu acho que tu foi trocado no hospital. Muito elétrico. Isso mesmo. E foi por ocasião de um encontro com Dom Fernando Panico, bispo emérito, bispo aposentado de Crato do Ceará, Dom Fernando Panico, missionário do Sagrado Coração de Jesus, que eu cheguei para ele uma visita que ele fez ao povoado do Caldeirão, né, mais precisamente chamado Veneza, uma igrejinha, uma capelinha de São Sebastião, e eu me aproximei dele, molequinho, eu só tinha cabeça e era magrinho, todo menino feioso, a natureza foi muito generosa comigo, e nesse dia eu cheguei para ele e falei assim, eu quero ser assim como o Senhor. E ele falou, por exemplo, padre? Eu falei, é isso mesmo. Eu nem sabia o que era isso. E aí ele terminou a missa do bispo nessa capela de São Sebastião.
E tinha numa escola ao lado, no interior, um almoço feito para o padre, para o bispo e as freiras que acompanhavam o bispo. E toda a comunidade ficava cercada àquela mesa, olhando o bispo, almoçando. Era assim, como se nós estivéssemos assistindo o melhor espetáculo da vida. Quando terminou o almoço, ele se dirigiu para uma freira chamada Irmã Glória, Maria da Glória, uma cearense, linda, a Irmã Glória. E ele disse assim, ele se dirigiu para ela e disse assim, cuide do meu Edilberto. Eu achei interessante ele gravar meu nome, mas depois fui descobrir que o meu nome tinha sido em homenagem ao bispo Dom Edilberto de Quemborg, que morreu em Floriano, foi bispo, infartou. O bispo anterior a Dom Fernando. A minha mãe colocou meu nome em homenagem ao bispo e tal. Mas aí por isso também ele teve a facilidade de gravar meu nome. Mas isso me marcou muito, o fato dele dizer para a freira, cuide do meu Edilberto. Tudo isso para dizer que não demorou, chegou um bilhete na casa da minha mãe, no interior, através de um portador de bicicleta, me convidando para participar do encontro vocacional, o CCV, Curso de Conscientização Vocacional. O único transporte que nós tínhamos em casa, uma bicicletinha. Então, quando deu no dia, minha mãe me chamou muito cedo. Eu era um molequinho pequeno, magro, feio, estranho. E eu peguei essa bicicletinha e desci a estrada rumo à cidade. Quando eu cheguei na cidade, muito cedo, a igreja estava fechada ainda. Eu não tinha uma casa onde entrar. Ih, ferrou. Eu não tinha aonde ficar. Então, e eu só de shortinho. Emocionou. E eu encostei a bicicleta numa calçada lá da cidade, uma poeira que eu não parecia com gente, eu parecia um espantalho. Mas não tinha outra roupa também para tomar banho. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, então, todos os jovens da igreja, todos os jovens da cidade tinham tomado banho, estavam bonitos, cheirosos. E eu, aquele menininho do interior, feio, né, fedido, eu estava fedido. Vinha do interior de bicicleta, suado. Então, o primeiro exercício que fizeram foi um momento de relax, né? Então, botaram aquela música de fundo e todo mundo deitou no chão para começar o encontro. E eu deitei, afastaram os bancos da igreja, eu deitei. Quando eu olhei, eu me senti sozinho na igreja. Ninguém queria ficar perto de mim, porque eu estava fedido, né? E todo sujo. E assim foi o primeiro encontro que eu fiz. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, no final do dia, 30 quilômetros da cidade para o interior, sozinho, no final do dia. Então, eu... já escurecendo, mas como eu era criado no interior, eu tinha muita coragem, não tinha medo de bicho, de felino, de nada. E eu voltei, cheguei em casa, já estava meio escuro, né? Minha mãe preocupada. E eu cheguei. Eu cito este evento, este acontecimento, como uma marca de partida da minha vocação. E assim eu fui cada vez mais. Eu era muito danado, era um forrozeiro de carteirinha, eu era um pé de valsa, eu era um molequinho, mas eu dançava como ninguém. Gostava de forró, e quando eu decidi entrar no seminário, foi a primeira pergunta que eu fiz: como vou viver sem meu forró? Porque ser padre, a primeira coisa que as freiras diziam, você não pode ir para a festa. Eu digo, ferrou mesmo. E foi assim que começou, tudo começou a partir daí. Quantos anos você tinha, palha? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Na verdade, eu ia fazer 14, mas como no interior, no sertão, a gente amadurece muito cedo. O moleque com 13, 14 já é homem. Já é homem, já é homem. Já está na vida, os pais já botam responsabilidade, vai o racha, você tem que dar conta, e assim foi, entendeu? Começou tudo assim. Padre, e aí quando o senhor, e os pais do senhor, quando o senhor falou, não, eu quero ir para o seminário? Olha, meu pai, um sertanejo muito machista, ele não vai lembrar, viu, seu cabeção, mas você falou. Então, quando meu pai, eu fui falar para meu pai, olha, eu vou entrar no seminário, eu quero ser padre. Primeira coisa que meu pai disse: bota fé muito em homem que não tem uma mulher não, filho. Ai, meu Deus. Meu pai disse isso assim, e isso me magoou muito. O que é isso meu pai tá achando de mim?
acho que tá levantando a lebre aí, por quê? Entendeu, viu? Essa foi a primeira coisa que o meu pai falou. O pai falou, meu filho, tá bom. E aí tem o irmão dele, o tio Antônio, que é conhecido como Toninho, né? O tio Toinho, né? O tio Toinho. O pessoal até chamava ele de padre, porque ele assumia a administração da igreja, a capelinha de São Sebastião, ele fazia celebração nas casas, celebração da palavra, o irmão do meu pai. E ele ficou muito empolgado, o irmão do meu pai, que está vivo até hoje. Oh, que beleza. O tio Toinho, está vivo, está vivo. E aí o tio Toinho muito animado, não, mas ele tem que ser animado e encorajado para ele entrar no seminário mesmo. O tio Toinho ficou muito feliz. Meu pai ficou feliz, mas ele achou que não botou muita fé, não. De início, não. Meu pai, não. Eu acho que eu era muito danado. Eu não alimentava muita esperança mesmo, não. Tá vendo, gente? Que bênção. Mas a gente pensa, vocação que não é aprovada, que vocação é essa? Amor que não é aprovado, né? Que amor é esse? Tem gente separando na lua de mel, cada um volta para sua casa, né? E minha mãe falou, ai filho, lá em Piquete, esses dias, a mulher se separou do marido porque ele esqueceu de comprar o refrigerante dela. E não trouxe refrigerante para ela, se separou dele. Porque não comprou refrigerante no domingo. Então, realmente, vocação provada, né, padre? O senhor se emocionou, nós emocionamos junto com o senhor, imagina sua família assistindo também se emocionou. Todos nós nos emocionamos aqui com a sua história, que é uma história de prova, né? Ô bicicletinha abençoada que te levou aquele dia lá, né? Porque certamente Deus, nos desígnios de Deus, hoje o senhor olhando de trás para frente, ali estava o início de uma caminhada linda que o senhor fez até hoje. Gente, olha só o começo do programa, hein? Eu estou arrepiado aqui com a história do nosso padre Gilberto. Vocação. E qual é o tema do programa, bem? Qual é o chamado de Deus para você? Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Mês de agosto, mês vocacional. Hoje o tema é: qual é o chamado de Deus para você? Olha só, estamos conversando aqui com o padre Gilberto. O chamado dele, há um tempo atrás, há muito tempo, né, padre? Mas algum tempo atrás foi de ser sacerdote. Mas qual é o seu chamado? Você sabia que o mês de agosto para a Igreja Católica no Brasil foi instituído como mês vocacional em 1981? A Assembleia Geral da CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituiu o mês de agosto como mês vocacional para todo o Brasil. Então, esse mês de agosto nós vamos trabalhar bem as vocações. E o padre está nos contando que ele falou um pouquinho sobre a sua vocação, hoje pároco na paróquia São Francisco, né? E qual que é o bairro mesmo, padre? Isso. É a paróquia São Francisco de Assis, na região episcopal, lá no Jaguaré, a zona oeste de São Paulo, limite com Osasco. Isso. E como que é o trabalho lá pastoral, o trabalho paroquial? Isso. Então, assim, o nosso trabalho, ele envolve 47 pastorais e movimentos. Então, nós temos um pouco de tudo. Nós temos o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e temos tantas outras, né? Atendimento psicológico, atendimento jurídico, pastoral da família. Pastoral da família nós temos ministros, nós temos tantos outros, a Conferência dos Vicentinos, a Pastoral do Resgate e tantos outros, né? Tantos outros aqui. Equipe de liturgia, músicos e tantos outros trabalhos lá. E o que nós valorizamos, né? Então, falando da vocação, a primeira vocação é a família. Sim. É de onde surgem todas as outras vocações. A igreja, ela vive pelas famílias. Então, no berço da igreja está a família. Então, o papel do padre, né, como vocação específica, animar e orientar os leigos para que eles se tornem protagonistas da evangelização. Então, às vezes, quando a gente clericaliza demais, você empobrece o sentido primordial do ser igreja, né, do ser igreja. Então, existe a primeira igreja, a igreja doméstica, o ambiente familiar, lá a relação do esposo com a esposa, do pai, da mãe com os filhos. E aí, claro, a profissão de fé, né, no ambiente sagrado, na igreja, sob o comando do sucessor dos apóstolos, nossos bispos, e
o padre colaborador do bispo, né? Que vive a eterna diaconia, né? Na vivência do padre, do ministro ordenado, da vocação específica, não é, o diácono? Viver, então, esta entrega, esta doação. Então, como incentivadores e motivadores das famílias, como berço das vocações, como centro da nossa igreja. Padre, o senhor falou muito bem do Dom Fernando, o Nico, né? Nós conheci lá no Crato, um grande abraço. E o senhor falou que ele viu um menino lá. E nós tivemos essa história com as irmãs, quando o Padre Jonas deu uma resposta que queria ser padre, e ela perguntou por quê. E a irmã falou assim para os outros, para o diretor da escola: cuida desse menino. Quase a mesma coisa que o bispo falou do senhor, né? Cuida do meu Edilberto, né? O senhor teve uma pessoa que olhou, bateu o olho no senhor, acreditou. E basicamente o senhor faz a mesma coisa hoje, nessa sua pastoral, nesse seu trabalho com as crianças. É sempre voltar às suas raízes? Como é que o senhor se sente nesse trabalho? O que te norteia? Porque o senhor está falando de uma coisa de vida, o senhor não está falando de uma teoria. O senhor experimentou também o que é ter uma chance na vida, né? Verdade, boa, excelente pergunta, o Nelsinho. Então, na verdade, quando a gente olha, né, o senhor é o padre, né? Como se o padre fosse ali a resposta de imediato e mais clara na vida do jovem, do adolescente. Não é verdade. Às vezes, o que primeiro motiva o ser humano é uma acolhida, é uma atenção, é você ouvir a pessoa. Então, o nosso trabalho com as crianças, né, que de repente, antigamente era comum na igreja, as escolas, os escolasticados, né? Então, aonde as congregações enchiam aqueles internatos com crianças que vinham de tantos lugares, dos interiores, e às vezes de 100, 200 crianças, 1, 2, 3 era um padre. Os outros se formavam em música, em futebol e tantos outros que eles se destacavam, tinham isso como atividade. O nosso trabalho na paróquia São Francisco de Assis, voltado para as crianças, aí nós temos 2 linhas de atuações, né? Nós temos a AGES, do qual eu faço parte como membro do Conselho Fiscal, que é acolher aquelas crianças que às vezes foram vítimas de violência no ambiente familiar. Por isso nós temos 3 abrigos para crianças, essas crianças para serem adotadas. Como que ele é sustentado, padre? Temos 3 abrigos. Então, elas se sustentam com uma parte da verba que é conveniada com a prefeitura, e a outra que a própria igreja, então, sob o comando do padre Messias, né? O padre Messias é o atual diretor, ele corre atrás. Então, nós vamos fazendo bazares, recebendo doações. Às vezes nós temos gestos de pessoas da nossa paróquia que faz aniversário e se dirige para o padre: padre, o que eu devo fazer para ajudar as crianças? Eu vou fazer o meu aniversário e eu não quero presente, eu quero que as pessoas doem alguma coisa para as crianças da AGES. Oh, que legal! Lindo, gestos lindos, gesto cristão. Não poderia ser mais cristão. E às vezes eu digo, olha, nós precisamos de leite para crianças que têm problema com lactose, nós precisamos de material de higiene pessoal das crianças, roupa. E tem muitas pessoas que utilizam do aniversário e divulgam isso para os convidados para doar coisas para chegar. Então, nós já fizemos isso algumas vezes. Então, nós temos vários meios para nos mantermos. E temos uma carência enorme. Porque só na AGES nós temos mais de 500 crianças. Meu Deus. Entre 3 abrigos, nós temos 4 creches e 2 repúblicas, né? Uma república masculina e uma república feminina. Aquela criança que às vezes é acolhida com 2, 3 meses de vida, quando ela atinge 17 anos e não foi adotada, ela não pode mais continuar no abrigo, ela tem que ir para a república. Dos 17 aos 21 anos de idade, ela faz um curso profissionalizante para ela ser inserida no mercado de trabalho. Que coisa linda. Então, nós temos um trabalho assim, muito árduo, muito difícil. E essas crianças, o que elas precisam? Ser resgatadas da sua dignidade, que elas tenham, de fato, infância, dentro daquele limite, né? Porque elas ficam internas, elas são levadas para a escola, elas são levadas a um parque, e ali sempre precisa de um monitor, né? De alguém que leve, que traga, que ampare. Elas têm um temperamento, às vezes, difícil. Tem um abrigo nosso lá, que as portas não têm fechadura.
porque eles têm, as crianças têm uma energia, olha, muito difícil. Elas fazem algum tipo de barulho dentro de um compartimento para atrair algum profissional. Quando eles entram, eles fecham a porta por fora e deixam o profissional lá dentro. Ai, Então meu eles Deus. fazem, as crianças têm, olha, não é fácil. Mas são crianças assim muito amadas, muito queridas, e muitas são adotadas ou devolvidas para o seio familiar ou são adotadas e assim são amparadas e ajudadas. Isso. Ô padre, e esse AGES significa o que mesmo? Alegria e esperança, né? Associação Gaudium et Spes, né? Uma encíclica do Papa, então, que expressa alegria e esperança. Alegria e esperança. Faz muitos anos que tem essa comunidade? Muitos anos. Nós já estamos com mais de... Isso foi fundada pela Pastoral do Menor em 1982. 1982. Vai fazer agora 40 anos. 40 anos. Está fazendo 40 anos. Faz 40 anos. 40 anos agora. Que beleza. A AGES. E como ajudar, padre? Isso, na verdade, agora já a AGES, ela tem um site, não me lembra bem aqui o site, mas entrando... Tá escrito aqui, ó, pode ver embaixo aí, ó, tá escrito. Isso, o site da a AGES, isso, tá escrito aí embaixo e pode entrar em contato, tem a conta própria, tem um CNPJ. Lembrando que as pessoas que queiram doar algum valor, né, empresas, isso será abatido também no imposto de rendas, tá bom? É muito importante as pessoas saberem, viu? Às vezes nós temos a nota fiscal paulista, que as paróquias, algumas empresas arrecadam, nós vamos lá, baixamos este valor e revertemos este imposto que iria para o Estado ou para o município, será revertido para a manutenção da AGES. Temos esse trabalho também. Que maravilha, né, gente? Olha, a gente vê o trabalho da igreja, como é maravilhoso ver a doutrina social da igreja, né? Órgãos da igreja como Caritas, como AGES, né? A gente vê o evangelho vivido por esses homens de Deus, aqueles sacerdotes que moram no meio da favela, como a Aliança de Misericórdia lá em São Paulo também. São tantas as obras de Deus, né, padre, que fazem esse bem com essas crianças que realmente é algo que me corta o coração, são realmente as crianças, né? E é interessante, criança que você pode dar roupa aqui, mas o brinquedo que é presente, e o presente? E o presente, né? Gosto de brinquedo. Realmente. E a comida, né? O comer, e esses leites, crianças têm alergia à lactose, são leites caros, né, padre? Não, Isso. São coisas baratas, mas que Deus abençoe muito esse seu trabalho também na AGES, fora o trabalho da paróquia também que o senhor já tem, não é? Perfeito. Já atende um número grande também de pessoas, né? Nós temos um grupo muito grande lá de crianças também que são atendidas das comunidades. Nós temos uma ação que beneficia mais de 700 crianças de 5 comunidades do entorno da paróquia. Comunidade da Fazendinha, Areão, que ficam próximo da linha do trem Presidente Altino. Nós temos uma ação que a gente leva, então, para elas alimentos também, cestas básicas, levamos também roupas, brinquedos. E é verdade, nada se compara o sorriso da alegria de uma criança. Às vezes a gente sofre com coisas tão pequenas, sem imaginar que gestos tão pequenos promove a alegria do coração de uma criança ali. Pode até ser por alguns momentos, mas aquilo não tem comparação, não se iguala, ou seja, é algo que só o céu pode recompensar, né? O próprio Jesus Cristo lembra, né, nos seus ensinamentos, nos seus escritos, né, na palavra de Deus, quem não acolher o reino de Deus como uma criança não vai fazer parte dele, né? Ou seja, e ai daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos, né? Deixai vir a minhas crianças. Eu lembro que um bispo deu uma palestra para nós uma vez. Dom Song era bispo de São Gabriel da Cachoeira. Ele chegou a falecer, ele era salesiano. Sim. E faleceu em Campinas. Conheci Dom Song, um amigo do Padre Jonas. Dom Song. Eu estava na ordenação dele em Araras. Eu estive presente. E ele dizia assim: Jesus Cristo era um homem muito simpático, que criança não suporta uma pessoa antipática, amarga, pessoa muito ríspida. E Jesus se cercava das crianças, né? Então, talvez um pouco mais de amor, um pouco mais de acolhida.
as crianças são valorizadas, né? Aquelas que Jesus apresenta como o reino dos céus, né? O reino dos céus, é o caminho, né? A simplicidade, a santidade e a pureza das crianças. Ai, que coisa boa, né, meu bem? Muito bom, né, A gente fica muito feliz em saber que essa vocação do Senhor está transbordando para tantas pessoas, né? E Deus abençoe muitos paroquianos que ajudam, porque eu tenho certeza que o Senhor tem a ajuda de muita gente para poder fazer esse trabalho tão bonito, né? Então, que Deus abençoe muito, viu? É isso aí, minha gente. Olha, tem um ditado antigo que diz que faz mais barulho na floresta uma árvore que cai que uma floresta inteira que cresce, né? Às vezes se fala de um padre que fez aquilo, tem uma TV especialista, quando põe lá um escândalo, né? Mas, minha gente, a gente quer colocar esse trabalho do padre, não para a vaidade do padre, mas para mostrar que é possível fazer o bem. E o bem precisa ser imitado, né? E nas paróquias, mas em São Paulo, hoje nós temos alguém me falava, vai ser 40 mil pessoas morando na rua em São Paulo, por aí. E aumentou muito. Quase uma cidade dentro da cidade, né? Isso é verdade. Interessante que este número, né, agora com a pandemia, triplicou. Nós tínhamos aí aproximadamente 20 mil moradores de rua. Uma grande cidade, comparada à minha cidade de Manoel Emídio, no Piauí, no sul do estado do Piauí, tem 5 mil habitantes, né? E agora nós passamos de 40 mil pessoas em situação de rua na grande megalópole que é São Paulo. Então, imagine isso, o desafio. O padre Júlio Lancelotti, né? Ele tem um trabalho muito bonito lá em São Paulo também, com morador de ruas. E assim, várias outras paróquias tomaram iniciativa com relação a isso. E é muito bonito ver o nosso ministério, o nosso sacerdócio, a nossa vocação, assim, se oferecendo em prol destes nossos irmãos. E o diácono Nelsinho, você falava aí essa linda expressão aí no início da sua fala, com relação à vida dos padres, né? Então, você não é obrigado a amar o padre, mas respeitá-lo, viu? Exato. São João Maria Vianney tem uma frase que ele diz: o padre tem a chave da graça, né? O padre tem a chave da graça. Quem abre e fecha também, né? Mas para lembrar que, de repente, não importa a sua denominação religiosa, mas respeitar o padre, respeitar o padre. É pérola em vasos de barro, é um ministério tão sagrado, tão santo, revestido de muita fragilidade, de um ser humano, chamado do meio do povo para ser colocado no meio deste povo para servi-lo. Então, você deve, se você não gosta do seu padre, faça uma coisa, reze muito por ele, é a coisa que você deve fazer. Você não é obrigado, o padre não é membro de um fã-clube, mas é membro de uma igreja que se oferece dia e noite pela santificação das almas, o ministério, né, que consagra o corpo de Cristo e leva as pessoas que tanto esperam, né, por vários meios, né, por vários meios, na palavra, na Santa Missa, na caridade, na escuta, entendeu? Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem: padre, o senhor está desanimado? Eu digo: não, eu estou cansado. Que eu queria ser de bronze ou de gesso, né? Porque aí eu não cansaria, eu também não me estressaria, né? Mas é o padre, é um ser humano, Então, que se preenche de Deus, que se volta para Deus, que se preenche da oração para também amparar e santificar os nossos irmãos. E é verdade, o padre que é muito visado, né? O padre, dizia o padre amigo, eu nunca mais falo que gosto de comer uma coisa, eu não aguento mais comer lasanha. Ele falou uma vez na missa que gostava de lasanha, toda aquela lasanha. Falou: não quero mais lasanha, não aguento mais. Não vou falar que eu gosto de comer mais, porque eu não aguento mais comer lasanha. Nem falar o que ele gosta de comer, ele pode falar, coitado, que o povo já soca lasanha no padre, né? É verdade. É, isso mesmo. Mas Deus abençoe os sacerdotes. Olha, gente. Vamos para um breve intervalo. Vamos para um breve intervalo. Hoje o tema é vocação, mas aqui é a vocação no dia a dia, a vocação encarnada mesmo. Qual é o chamado de Deus para você? O tema do nosso programa de hoje, com o padre Gilberto, da paróquia São Francisco, região episcopal Lapa, São Paulo, pertinho do Jaguaré, ali, né, para aquela região? Jaguaré, em São Paulo. Essa imensa cidade. Quantos habitantes de São Paulo hoje? São Paulo, 14 milhões de habitantes. Meu Deus, já pensou? Uma cidade maior que muitos países da Europa, né, gente?
uma megalópole, muitos desafios. Nosso abraço querido cardeal, Dom Odilo Scherer, né, à frente dessa Arquidiocese de São Paulo aí, com o nosso querido cardeal e seus bispos auxiliares, com os padres e diáconos também. Não posso esquecer meus irmãos diáconos, que prestam um serviço maravilhoso também aí nas paróquias e aos bispos também. Nós queremos falar a você que você pode ajudar a Canção Nova também. O Pix. Como é que é o Pix? pix.doação@cançãonova.com. Olha, você ajuda a Canção Nova a manter o seu trabalho social também e essa evangelização, sem propagandas. Estamos com esse programa aqui agora e você que patrocina este momento aqui. Bem, e tem também os apps, os aplicativos. Meu tempo, minha mãe fez muito corretivo. Não. Esse é aplicativo. É aplicativo. Porque assim, se a pessoa abre a liturgia diária da Canção Nova, tem lá sempre no finalzinho doar. Você pode fazer a sua doação por ali. Se você abre um aplicativo da Canção Nova, TV Canção Nova, você também vai ter lá a forma de você fazer a sua doação. Se você ouve a Rádio Canção Nova pelo seu celular, lá pelo aplicativo da rádio também tem a sua forma de fazer a sua doação. Ou então contas.cançãonova.com. Agora, se você quer rever esse programa, os programas que já passaram, é muito fácil você entrar no Canção Nova Play Canção Nova. Você escrevendo isso, você vai entrar no YouTube e vai poder rever todos os programas de toda a programação da Canção Nova. Mas veja os nossos programas, né? Minha Família é Assim tem vários programas, os que você mais gostou, reveja. Vai ser maravilhoso você poder rever o que nós conversamos, o que nós partilhamos aqui no programa, né, Bem? Pessoal de Manoel Mídia no Piauí, né? Audiência total lá hoje. Total, Bem. Eu guardei muitas palavras que o padre falou, mas uma palavra dele lá no meu coração, ressoando, Maria Isabel com abóbora. Essa ficou no meu coração, no meu estômago. Explica para quem está em casa, Eu vou ter que fazer isso, Bem. Maria Isabel, bem, porque eu falei que não pode falar. O padre não tem o direito, tem que falar que ele gosta, coitado. Ele fala uma vez na missa, aí onde ele vai só tem aquilo. Não é tecida mesmo, né? Mas eu fiquei vontade de Maria Isabel. E na verdade quem faz é sua mãe, né, padre? A mãe do padre. Nadália. Não adianta ele imitar a Nadália. Nadália, não sai igual, não adianta. Olha, mãe tem não adianta querer imitar, que não vai sair igual. Mas, padre, a gente está falando de vocação, a gente está brincando com as coisas de comer, porque o padre é um homem tirado do meio do povo, uma graça especial, mas gente, né? Nós tivemos na Polônia um grupo de peregrinos na cidade do Papa. E ele, no meio de uma homilia, quando ele voltou à Polônia, depois de Papa, não tinha voltado ainda, ele falou assim, e aquela fábrica de doce que tinha aqui, aquela loja de doce? Aí o pessoal, fechou e tal. E é um doce gelado, tipo você Ai, meu gosta Deus, de doce? é Eu muito não gosto bom. muito, mas é gostoso. Ele tem uma bolacha em cima. Não é tipo bolacha. pavê. É ter vodka, massa não tem? folhada. Massa folhada. E aí no meio eles põem um chantilly, padre. É tipo chantilly. Ah, meu Mas não é o Deus, chantilly, que coisa é uma maravilhosa. E aí Nós tivemos o a Papa oportunidade de ir lá. Bastou ele perguntar, ele foi embora, ele estava chegando em Roma, já tinha 200 lojas. E hoje Docerias. você vai lá, aí ele voltou uma segunda vez. Na Polônia. Aí virou uma tradição. Você vai à Polônia, você vai no santuário lá da Santa Faustina, vai no santuário João Paulo II, que é belíssimo. E tem inclusive lá a túnica ensanguentada, que levou aquele tiro dia 13 de maio, meu aniversário. E você compra o doce lá. Doce tem do Papa. o doce do Papa, que ele vem de gelado, numa de isopor. Tem fila e muitas lojas. Então o Papa também, ele tinha essa memória estomacal, memória afetiva, né, desse doce que ele comia quando menino, como o senhor tem do Maria Isabel. E é bonito. Isso faz a gente ser gente, né, padre? Isso. Não podemos abrir mão disso. Até o Papa, né? E com isso o Papa hoje Ajudou tem esse muita doce gente. que a Márcia experimentou e amou. E ele é servido geladinho, lá já é frio, né? Muito gostoso. Mas também como a sua história, só que o seu é o Maria Isabel com a boca. Eu gostava mais de Maria Isabel. Isso. Toda cultura ela tem duas bases muito fortes.
a música e a culinária. Então, a pessoa que preserva a sua cultura, a sua identidade, ela preserva também o seu jeito, de onde você veio, como você se alimentou. Olha só, essa atitude linda do Papa Bento. Não, João Paulo II. João Paulo II, polonês, Sim. João Paulo II. Então, Da cidade dele mesmo. cidade dele, polonês. Então, olha só, a Maria Isabel da minha mãe, lá do sul do estado do Piauí. Então, essa culinária, esse prato aí do Papa, né, comer gelado. É verdade, nós temos essa identidade, né? A culinária nos identifica, a música nos expressa, né? Então, essas duas bases culturais, ela também nos identifica e mostra que nós temos uma raiz, né? Nós temos uma raiz, nós temos um fundamento, né? Geográfico, histórico, religioso, né? Então, toda vocação, ela vem de um contexto, né? De um contexto, de uma realidade própria, ali, de uma situação concreta, né? O senhor falou uma frase no outro programa que o senhor veio Sim. outra vez, que a Márcia guardou, que o senhor vai lembrar, que eu via também, tempos atrás, um grande jogador de basquete, eleito melhor do mundo, um negrão de 3 metros de altura, e ele estava falando, ele começou a chorar e falou, eu preciso lembrar de onde eu vim. Queria lembrar que a minha mãe, que está aqui, olha, até me arrepia, que muitas vezes ela passou fome, eu sei por causa de mim. Ela não comia para eu comer, me levava para os treinos. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço. E a mãe dele lá, uma negona linda no meio lá, chorando e alegre. E o senhor falou uma frase mais ou menos dessa. Quem esqueceu de onde veio, como é que é? Quem perde os seus referenciais de onde você veio, de onde você partiu, você pode se perder no caminho aonde você deseja chegar, né? Então, a vocação é isso, né? Poderíamos dizer, se lançar de raio por Deus, onde Deus tem os seus desígnios, tem o seu propósito, onde Deus vai moldando a própria vida do ser humano e ele vai ali se oferecendo como instrumento, né, de salvação. Isso a vida sacerdotal, a vida religiosa, consagrada, né, no mês de agosto, né, o mês das vocações religiosas, vocações específicas, mas a vocação do leigo, né? Sim. Do leigo, a identidade da nossa própria igreja, né? Então, olha só que alegria, né, falar da minha família. Às vezes eu fico imaginando, meu pai é um homem que agora vai fazer seus 83 anos, um sertanejo, criou 7 filhos num sertão difícil, duro, de poucas chuvas, mas é um homem duro, você percebe, te olhando esta geração que está surgindo agora, alguns chamam de geração Nutella, né? Eu digo geração fermento de pão e hormônio de frango. Parece que são frágeis, é verdade. É verdade. Às vezes a gente percebe tanta fragilidade, de tudo reclama, parece que as coisas não estão bem. A gente fica se perguntando, meu Deus, qual vai ser então a família, né? O rosto, o jeito do ser das famílias daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Assim também as vocações, né? Olha só o ambiente da nossa própria igreja, né? Você imaginar a Arquidiocese de São Paulo com uma população aí aproximadamente 14 milhões de habitantes, com um clero, uma parte doente, outros já idosos com as suas limitações próprias, o nosso arcebispo, Dom Odilo, com um sínodo aí, por conta da pandemia, já mais de 2 anos, tentando concluir esse sínodo, para poder também ouvir as moções do Espírito Santo, segundo as pastorais da igreja, né, que o povo, então, responda à própria igreja como deseja seguir, qual o ritmo que pretende. Então, é uma resposta vocacional que traz à nossa própria igreja uma identidade própria, né? Então, o ser missionário, o resgate da própria vocação, numa grande megalópole, São Paulo, que a cada dia mais cresce verticalmente, né? Então, Desafios, né? é um desafio enorme. São Paulo não tem mais para onde crescer. E olha só, como ser igreja numa cidade como São Paulo, né? É uma resposta de um grande desafio. E o cardeal Dom Odilo, nosso arcebispo, está aí. Então, provocando esta resposta nesta igreja, com o apoio dos leigos, né, do clero arquidiocesano, os religiosos, as religiosas, o povo de Deus, desta igreja particular da Arquidiocese de São Paulo. Ô padre, e também uma vocação é o matrimônio, né?
para formar as famílias mesmo. Na paróquia também tem um trabalho com as famílias, a pastoral, o senhor falou, né, a pastoral do ECC, mas como que é feito esse trabalho com as famílias? Então, nós temos o atendimento, a pastoral da família, nós temos a pastoral da família, especificamente a pastoral da família. Nós temos um encontro com os pais da catequese, que aí temos oportunidade de conhecer melhor as famílias, porque hoje, assim como as escolas enfrentam com muita dificuldade a questão dos filhos que são compartilhados, né? A famosa guarda compartilhada, a igreja não está isenta de conviver também com essa realidade. Então, a primeira coisa que a gente procura, ouvir as famílias. Então, nós estamos com mais de 300 crianças na catequese, na Paróquia São Francisco de Assis, nas duas fases. Imagine quantos pais e mães por trás de cada criança ali que vive situações difíceis. Então, como você, como padre, amparar esse ambiente familiar, conviver com esta realidade? Primeiro, precisa conhecer. E aí, claro, tem um encontro de casais com Cristo, que não é uma UTI para relação conjugal, né? Não é. É para trazer as famílias para o ambiente da igreja, para viver melhor o evangelho, para ser melhor vistas. Imagina, eu sou um padre sozinho na paróquia São Francisco de Assis, eu tenho 6 missas por domingo, mas tem missa todos os dias. Como que eu escuto, como que eu amparo? Então, é muito difícil, é muito difícil. E tantas outras atribuições que eu tenho. Então, como que eu vou escutar cada família? Eu compartilho isso com os casais também, que estão ali à frente das pastorais e dos movimentos da paróquia, né? Eu ali vou compartilhando, olha, você é coordenador da pastoral da família, então nestas situações traga ao meu conhecimento. Você coordena a catequese, nestas particularidades, traga ao conhecimento do padre, marque um horário com o padre. Então, nós temos as meninas da secretaria, a Márcia, a Aline e a Amanda. Eu às vezes até brinco com as pessoas lá, olha, eu sou um escravo da minha agenda, porque eu chego um tempo que eu não tenho quase tempo mais para mim, entendeu? Para dizer, as famílias precisam ser ouvidas, as famílias precisam ser amparadas. E eu estou lá, tentando e me oferecendo no melhor que eu posso para valorizar as famílias, trazer as famílias para o ambiente da igreja, escutá-las também, porque são inúmeros os problemas. Uma grande queixa que as famílias trazem o conhecimento do padre. Padre, quando meus filhos eram pequenos, eu trazia para a igreja. E agora o que eu faço? Imagina o que o padre vai dizer. Eu, às vezes, até eu brinco, sem ter muito o que dizer. Olha, me dê o endereço que eu vou lá exorcizá-los, né? Para ver se a gente faz alguma coisa, porque é difícil, é difícil, é difícil. E a angústia, por exemplo, os pais assistem o crescimento dos filhos e depois percebem que os filhos tomam direções tão opostas daquilo que foi a educação, que foi a dedicação, que foi o amparo. É um sofrimento que é compartilhado com a igreja, que é mãe, que deve acolher, que deve acompanhar, que deve orientar as famílias, nossos jovens. Mas é uma coisa maravilhosa que até Nossa Senhora deu seu filho perdido. E onde ela encontrou? No templo. Então, pode ter certeza, mãe e pai, na hora que apertar o calo, ele vai lembrar aonde que você ia. Onde minha mãe ia na igreja. Pode se levar 20, 30 anos, a semente está lançada lá. Ah, não vai, deixa. Né? Deixa. Deus vai saber essa hora, né, padre? Padre, o senhor vai permitir, o senhor partilhou conosco que o senhor perdeu um irmão mais novo, há uns 6 anos atrás. 6 anos. Imagina a dor para os seus pais, porque eu até fiz uma música chamada Dor Sem Nome. Porque quando um filho perde um pai ou a mãe, é órfão, órfã. E essa dor de um pai, de uma mãe, não tem nome. Não dá para explicar. A gente, no momento pós-pandemia, muita gente perdeu, muita gente. O senhor deve conviver muito com isso, essa angústia também, dá essa resposta. Mas como é bom ter fé, né, gente? Nunca foi tão valorizada a fé como essa ajuda. Ai de nós se não fosse a igreja, não fosse a Canção Nova, TV Aparecida, você vê todas em vida, levando a mensagem. Eu mesmo, quando fui internado com Covid grave lá, com mais de 50% do pulmão comprometido, estava morrendo lá, eu fui bem comigo, assistia a Rede de Vida, assistia Padre Eterno, Padre João Paulo, que eu não conheço, reitor lá do
Divino Pai Eterno, um abraço, que ela conheceu o senhor, padre. Um grande abraço, eu mandei recado, o padre Hélio não passou para o senhor. Estou cobrando o padre aqui ao vivo. Chega a canção nova, então, a palavra, imagina o padre, como a sua palavra chegou a tantos corações nesse tempo. Então, no final desse programa, que o senhor disse aqui, a sua palavra, nesse tempo pós-pandemia, estamos saindo agora, mas a sua palavra de fé. E como devemos ajudar as vocações. Em primeiro lugar, diácono Nelsinho, digníssima esposa do Nelsinho aí, a Márcia, nosso muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, compartilhar aqui um pouco minhas palavras, minha experiência, minha vocação com você que está em casa. Quero dirigir aqui um agradecimento assim do meu coração a meu pai, o senhor Raimundo Costa, que está me assistindo agora, a minha mãe, a dona Dália, um cheiro, mamãe, um cheiro aí do coração, aos meus irmãos, o Davi, Gilberto, a Raimunda, Selma, Joneto, Alfredson na eternidade, Almiro, meu irmão, a todos da minha família. Quero aqui dirigir ao meu amigo e a um paizão também, o Milton, a tia Dodô, a Márcia, o Silvio, a todos que nos acompanham. Então, agradeço as orações, agradeço a compreensão também de muitos de vocês. E o que eu digo para as famílias, pergunte a seu filho e a sua filha se ele não já pensou algum dia de ser padre. Pergunte se ele pensa em constituir uma família. A primeira vocação é a vocação matrimonial, é de onde surgem as santas vocações, é a família, Então, as nossas orações também a você e no seio da tua família, neste mês das vocações, para que Deus suscite santos pastores, santas famílias, que deste mesmo berço de santidade transborde santas vocações para a nossa igreja. Vocação específica, ordenados, padres, religiosas, religiosos, mas Santo Pai e Santa Mãe também, que cultive essa santidade na primeira igreja, que é a igreja doméstica. Deus abençoe, que o Santo Espírito, né, ilumine você, o teu lar, a tua família, a nossa Santa Igreja. Reze pela nossa igreja, nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nossos pastores. Agradeço aí o cardeal Dom Odilo Pedruccelli, meu bispo, né? Obrigado, Dom Odilo, o senhor confiar, então, com as suas mãos me ordenar aqui na Arquidiocese de São Paulo. Tem gente, né, que pergunta assim, padre, como é que o senhor é do Nordeste e o senhor veio para São Paulo? Eu só saí de uma cidade, de um estado pequeno e vim para o maior estado nordestino, que é São Paulo. Verdade. Eu estou no maior estado do Nordeste, que é São Paulo, então eu estou em casa. E a nossa igreja não tem fronteira. Nossa igreja, ela é católica, ela é universal. Eu estou vinculado à Arquidiocese de São Paulo, por isso agradeço Dom Odilo, agradeço a Dom José Benedito e todas as famílias da paróquia São Francisco de Assis, da Arquidiocese de São Paulo, da cidade de Manaimídio, um cheiro a todos da cidade de Manaimídio, do Brasil e do mundo. Deus abençoe, nosso muito obrigado, as minhas orações. Amém. E a minha bênção. Eu conto com as orações de todos. Deus abençoe a todos. Amém, a bênção para nós, Padre. Que Deus abençoe, o Santo Espírito nos ilumine, conduza a Canção Nova com esse lindo trabalho de evangelização, mostrando para o Brasil e para o mundo as vocações, a caridade, o trabalho, ao diácono Nelsinho, a Márcia, que Deus vos abençoe e ilumine com esse lindo trabalho. Todos os profissionais que estão aqui, Deus abençoe e proteja, que a dor da pandemia seja assim superada com a alegria da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a misericórdia que brota do coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.